Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Giane do projeto Conquistando as Nações e quero compartilhar com você mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Quero te convidar para ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus, ele é muito simples. Às vezes eu vejo as pessoas falarem algumas coisas a respeito de Jesus, eu acho que essas pessoas que falam, na verdade, elas nunca conheceram, nunca leram os evangelhos de Jesus, porque Jesus é muito simples. E ele começa a contar essa ilustração falando de dois homens que constroem uma casa. Sabe o que eu acho engraçado? O meu marido, uma época da nossa vida, ele trabalhou numa empresa que construía, fazia construções em lugares que tinham pedreira, sabe? E eu lembro dele narrar momentos em que, para fazer o fundamento daquela casa, fundamento daquela construção, daquela grande obra, eles estouravam a rocha, sabe? Com dinamite. Havia toda uma logística, uma dinâmica para que fosse explodido literalmente, para que começasse a se estabelecer a construção daquela obra. Eu lembro dele trabalhar com meu cunhado, eles trabalharem com aquela ferramenta, aquela britadeira. Não sei se você já viu, nem que seja em desenho animado, aquela britadeira. Pá, 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 pá. Porque construir sobre a rocha não é fácil. Construir alguma coisa na nossa vida com um fundamento profundo não é fácil. Coisas superficiais são rápidas, sabe? Coisas superficiais são efêmeras, são rápidas. Sabe, construir, toda criança na vida já construiu um castelo de areia. E é muito rápido, você com água, um baldinho, uma pazinha de plástico, você constrói coisas lindas. Só que por mais bonita que seja uma escultura na areia, por mais bela que ela fique, por mais trabalho que ela dê, ela não é sólida, ela não é profunda. O que eu quero dividir com você hoje é que a nossa vida não pode ser superficial. Os nossos relacionamentos, eles não podem ser como castelos de areia, sabe? A nossa vida não pode ser construída como algo assim tão fútil, tão fugaz que você fez hoje, que amanhã o vento leva. Nós precisamos construir a nossa vida com alicerces profundos. E eu quero dizer para você hoje que não tem um alicerce mais seguro do que o nosso Senhor Jesus. Não existe coisa melhor para alguém do que construir algo profundo em Deus. Deus é o nosso porto seguro. Deus é o nosso fundamento, a nossa rocha, é o nosso porto seguro. O Senhor, nesse dia de hoje, eu não sei se você vai ver esse vídeo pela manhã, pela tarde, mas o Senhor Jesus, Ele quer ser o seu alicerce. Ele quer ser o seu porto seguro. Porque o Evangelho não é um conto de fadas, uma história da carochinha. Eu lembro da minha mãe quando a gente delirava, quando eu era criança, ela dizia: acorda, Alice. Não, o Evangelho não é Alice no País das Maravilhas. Para aquele que constrói na areia, para aquele que constrói sobre a rocha, virão os ventos, virão as chuvas, as tempestades. O rio vai transbordar e vai combater contra a casa daquele que edificou sobre a rocha e contra a casa daquele que edificou sobre a areia. A diferença é que aquele que construiu sobre a rocha
com certeza enfrentou mais dificuldade para construir, demorou mais tempo para construir, teve mais adversidade para construir, mas quando vem os ventos, a chuva, o rio transborda, ele permanece firme e edificado sobre a rocha. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que talvez você tenha passado por muitas dificuldades, por muitas tempestades na sua vida, por muitas adversidades na sua vida, mas anime-se hoje, porque se você edificou a sua casa sobre a rocha, ainda que você venha combater contra rios, contra chuvas, contra tempestade, o seu fundamento, o seu alicerce, ele permanece de pé. Nós estávamos na terça-feira num culto no lar e a gente estava conversando com um grupo da nossa igreja local, falando sobre furacões, tsunamis, falando sobre esses eventos naturais que acontecem. Você já parou para pensar que quando você vê aqueles vídeos, aquelas reportagens e passa aqueles ciclones lá na costa dos Estados Unidos, Flórida, você vê aquelas palmeiras enormes, sabe, virando para um lado, para o outro, e que elas permanecem no lugar? Você sabia que palmeiras, elas têm raízes profundas? Elas alcançam metros e metros de profundidade no solo. O Senhor, Ele quer que eu e você, nós sejamos preparados para as adversidades. Ele não te disse que as adversidades elas não viriam. Ele não disse para você que você não teria dificuldade, mas antes ele diz para você que se você tiver um fundamento sólido, você permanece de pé diante das dificuldades. Seja como a palmeira hoje. Antes de crescer à vista dos outros, tenha raízes profundas. Muitas pessoas, muitas famílias, hoje nesse século que nós vivemos, onde as pessoas estão sempre postando nas redes sociais a sua vida, a gente vê quanta gente posta uma vida tão superficial nas redes sociais. E quando você vai conhecer a pessoa pessoalmente, você vai ver que tudo aquilo é muito raso, tudo aquilo é muito superficial, não tem raiz, não é profundo. Que nós possamos hoje construir relacionamentos profundos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos. Que você possa ter relacionamentos com raízes profundas com Deus. Porque quantas pessoas, sabe, estão aí sofrendo, angustiadas, quando a palavra diz que você poderia entrar, sabe, no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar com Ele, e o Pai que te vê em secreto, Ele ouviria você. Ah, querido, que nesse dia de hoje você possa olhar um pouquinho as estruturas da sua vida. Que você possa ver aonde você tem construído os seus sonhos, os seus projetos, a sua família. Aonde está o teu fundamento? De repente até hoje você não tem parado. De repente a tua vida tem sido dar murro em ponta de faca, tem sido construir castelos de areia que o vento leva com a maior facilidade, que a onda derruba com maior facilidade. Mas eu te desafio hoje a parar um pouquinho, a refletir um pouco sobre a sua vida e a ver aonde estão os fundamentos da sua vida. Eu quero te deixar um forte abraço. Quero pedir para você deixar desde já, sabe, o seu like, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like nesse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa os seus comentários. Sempre que for possível eu vou estar respondendo a cada comentário. Quero agradecer a você que já se inscreveu, que está aí conosco divulgando a palavra de Deus, porque o intuito desse canal é divulgar a palavra do Senhor, é dizer para você que assim como Deus tem sustentado a minha vida, Ele pode sustentar a sua. Talvez a sua casa edificada, ela foi, sabe, derrubada por quantos ventos e tempestades, mas você não morreu, você está aí. Porque o seu fundamento permanece sólido. E eu quero dizer para você que Deus pode reconstruir a sua vida. Ele pode fazer aquilo que mais ninguém pode fazer por você, te sustentar e te colocar de pé.
Que você fique com essa palavra nesse dia de hoje. Um forte abraço, um beijo para cada um de vocês. Curte, se inscreva e nós vamos estar conversando a cada dia mais. Eu quero fazer uma série de vídeos, eu tenho conversado com algumas amigas, tenho conversado com o povo lá na nossa igreja e nós vamos fazer uma série de vídeos chamado Coisas que Nunca Nos Contaram. Porque depois que a gente casa, depois que a gente é mãe, principalmente para mulheres, a gente descobre que existe um monte de coisa que não nos contaram. Sabe aquela coisa de conto de fadas? Era uma vez, você se casou pensando que ia ser a Disney. Você foi mãe achando que seria a noviça rebelde e não foi isso que te contaram, né? Então a gente vai fazer uma série de vídeos assim e eu espero que você goste. Um forte abraço. Fique com Deus.